Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos no 25º dia da nossa campanha, 4 semanas para um coração transformado. E o nosso tema de hoje é fortalecimento. O medo é uma grande ameaça ao crescimento espiritual de qualquer pessoa. Ao observarmos as variadas formas como as Escrituras descrevem o medo, percebemos que ser dominado por esse sentimento é um indicativo claro de que algo está errado com o coração. Quando os hebreus estavam prestes a conquistar a Terra Prometida, o relato pessimista de 10 espias fez com que o coração do povo se derretesse diante dos habitantes de Canaã, o que resultou em 38 anos adicionais de peregrinação pelo deserto. Olha só como está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. A expressão derretesse o nosso coração é justamente esse indício do medo que se apoderou deles e fez com que eles esquecessem a promessa de Deus. Em uma outra ocasião, os israelitas foram derrotados pelos homens de Ai em virtude do pecado de Acã. Novamente essa expressão aparece: o coração de Israel se derreteu. Josué capítulo 7, versículo 5, diz assim: e os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Essa perspectiva do medo como um indício de mau funcionamento do coração fica ainda mais evidente quando na Bíblia a expressão desfalecendo aparece e demonstra o tamanho da influência que esse sentimento pode ter na vida de uma pessoa. Salmos capítulo 40, versículo 12 diz: porque os males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e assim desfalece o meu coração. Quando perdemos a visão da grandeza, do poder, da soberania, do zelo, do cuidado e do amor de Deus, vai sobrar motivações para termos medos. Mas enquanto a fobia faz com que o coração se derreta como cera em nosso íntimo, a coragem é fruto de um coração que foi solidificado pelo Senhor. Esta é a razão porque podemos nos animar e nos esforçar. Há um fortalecimento que vem da parte de Deus sobre aqueles que nele esperam, uma graça superabundante capaz de trazer solidez aos corações. Salmos capítulo 31, versículo 24 diz: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Deus é a fortaleza do nosso coração. Se o abandonarmos, certamente pereceremos, mas se nos reaproximarmos a cada dia dele e confiarmos, estaremos em plenas condições de anunciar todos os grandes feitos do Senhor. Salmos capítulo 73, versículo 26 diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Podemos dizer com confiança que o Senhor é o nosso ajudador, e por isso não temeremos. Quero terminar lendo os Salmos 27, do versículo 3 ao versículo 5, uma linda leitura para solidificar no seu coração essa convicção de que Deus não deixará desamparado aqueles a quem Ele tem declarado seu amor através do seu Espírito que está em nós. Diz assim, Salmos 27, versículo 3 ao 5 diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Pergunta para a nossa reflexão: o quanto o medo está ditando as regras na sua vida? Quem é o alvo da sua confiança diante das adversidades da sua vida? Desafio pessoal:
Anime-se, deposite sua esperança em Deus e não desista daquilo que Deus reservou para você. Oremos. Senhor, muitas vezes o meu coração desfalece diante dos desafios que me cercam. Peço a Ti que fortaleças o meu interior, de modo que eu desfrute de todas as boas promessas que um dia o Senhor me fez. Amém.